Olá, caros candidatos, alunos. Aqui é o professor Anderson, da Unifateia, Centro Universitário Teresa d'Ávila. Hoje coordenando o projeto Unifateia Concursos. Estou aqui para mostrar alguns cursos que a Unifateia está oferecendo no EAD Unifateia. Nós estamos aqui no site, unifateia.edu.br, e vamos explorar um pouquinho e conhecer alguns cursos que o EAD Unifateia está oferecendo. Então, você dá um clique e você vai ser redirecionado para o endereço eadunifateia.com.br. E vamos conhecer alguns cursos direcionados para concursos públicos. Observem. Então, cliquei no setor concursos públicos. Vamos ver esse vídeo. Olá galera, aqui com vocês o Wilson. Eu estou aqui para trabalhar português para concursos e processos seletivos e quero que você conquiste o seu sonho, que é uma vaga para estabilidade. Belezinha? O seguinte, você quer fazer um concurso público. Para você fazer um concurso público, eu uso uma tese muito importante. Eu sou formado em letras, também sou formado em filosofia. E tem um filósofo que eu gosto muito, que se chama Jaime, um mexicano. Conhece? Aposto que você já viu e não quer falar. Ele aparece no Chaves. Ele tem uma frase que é importantíssima. A frase é preciso evitar a fadiga. A gente, para fazer uma prova de concurso, a gente tem que ter noção do que quer. E tendo noção do que quer, a gente também tem que evitar a fadiga. Tipo, tem que ir no que cai. Não adianta você estudar aquele tanto de matéria maçante, você tem que estudar aquilo que cai. Então, aqui a gente tem um pequeno panorama das matérias que mais caem nos concursos no Brasil inteiro. Beleza? Se você analisar, são 4 grandes áreas: fonética e fonologia, morfologia, sintaxe e interpretação de textos. Belezinha? Aí, você vai perceber, não, mas está faltando uma outra coisa. Aqui são as matérias que mais caem. Então você deveria prestar atenção nisso. Quer estudar? Vem estudar com a gente vai focar, a gente vai fazer com que você conquiste a sua vaga, mas estudando o necessário. Vamos evitar a fadiga. Belezinha? Então presta atenção. Em fonética e fonologia, geralmente fonemas caem raramente, não cai tanto. Então, você tem que passar por eles, porque você precisa para acentuação. O que você vai ter que a gente vai trabalhar, que você vai aprender? Alguns encontros vocálicos, aqueles nominhos chatos, tipo dígrafo, mas a gente vai passar mais rápido, porque o que importa para nós, dentro de concurso? Uma coisa chamada acentuação. Wilson, mas, a acentuação teve um acordo ortográfico, isso já tem muito tempo. Então a gente vai trabalhar de acordo com o acordo ortográfico. O acordo ortográfico, ele trabalhou bastante a questão da acentuação, mudou uma coisinha ou outra, mas nada que você tenha que se estressar. Beleza? Então a acentuação voltou a cair em concurso. Durante um tempo a gente teve um hiato, então não necessariamente caía tanto a acentuação. Mas antes do acordo ortográfico, quase todo concurso caía. Belezinha? Outra coisa que o pessoal cobra muito é a tal da divisão silábica. A gente vai trabalhar alguns exercícios, a gente vai trabalhar alguns exemplos,
mas cobra bastante, mas não tanto quanto a acentuação. Então, dentro de fonética e fonologia, você tem que focar na tal da acentuação. Beleza? Tranquilo? A gente vai trabalhar, tem uma aula bacaninha sobre acentuação que você não vai esquecer mais. Tranquilo? Outra coisa, presta atenção, foco aqui. Não distraia. Não atende o celular, não. Essa mensagem do WhatsApp vai te atrapalhar. Foco, olha pra mim, o Will e você. Tá focando? É nóis. Presta atenção. Morfologia. Aqui já começa a pesar um pouquinho. Porque morfologia é muito extensa. Você pegar a gramática, mais da metade da gramática é com morfologia. E grande parte delas é com classe de palavras. Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que decorar muita coisa. Não, você não tem que decorar muita coisa. Você tem que saber a parte que é importante. Lembra do Jaiminho, vamos evitar a fadiga. O que é essa parte importante? Primeira noção, classes de palavras. Essas classes de palavras são divididas em 10, a gente vai estudar todas elas, mas tem algumas que caem mais. Wilson, mas me dá uma prévia do que seja classe de palavras. É a taxonomia da língua, ou seja, a classificação das palavras de forma isolada. É você saber o que é um artigo, você saber o que é um pronome, você saber ou ter uma noção do que significa verbo, substantivo, adjetivo, numeral, conjunção, preposição, interjeição, beleza? Advérbio. Aí, assim que você tiver noção disso, a gente vai no que cai mais dentro de classe de palavra. Por exemplo, a classe que mais é cobrada em concursos, é verbo. Porque o verbo, ele se desdobra em muitas outras classificações. Então você tem que prestar atenção naquilo que cai. Depois de verbo, é pronome. Beleza? Pronome cai demais em concurso, processo seletivo, mas cai muito mesmo. E depois de pronome, a gente tem algumas coisas de substantivo, conjunção, mas cai bastante como interpretação, e assim sucessivamente os outros. Mas a gente tem que saber bem verbo, a gente tem que saber bem pronome. Belezinha? E ó, tranquilo, você vai aprender tudo. Português é de boa demais. Português é a matéria mais tranquila para concurso. A matéria mais fodida é a tal da matemática. Isso não é de Deus, não. Você pode até ver na Bíblia, quando vai falar de matemática. Fala o quê? 666, número da besta. E língua portuguesa? No início era o verbo, e o verbo se fez carne, o verbo estava... Entendeu? Língua portuguesa é de Deus, você vai passar. Confia no Will. Então presta atenção na outra coisa que cai, ortografia. Nossa, isso aqui é um pouco chato. Por quê? Porque pode ser que caia uma palavra que você não está acostumado. Aí isso a gente tem que tentar estruturar algumas coisas, a gente vai aprender, mas o que cai também em ortografia? Uso de seção, seção em seção, uso dos porquês, algumas partes que a gente vai estudando aos poucos, que dá para te ajudar para você conseguir a sua aprovação. Beleza? Formação e estrutura de palavras. Aqui, o pessoal gosta muito. Principalmente se você quer carreiras militares. As carreiras militares adoram trabalhar com formação e estrutura de palavras. Beleza? Aí vai ser aquela derivação, formação de palavras por derivação ou formação de palavras por composição. Aí, justaposição, aglutinação, são os nomes mais chatinhos, mas pode ficar tranquilo, que com a gente você vai conseguir. Beleza? Então aqui, ó, foco. O que mais cai em fonética? Acentuação. Aqui, verbo e pronome. Ortografia também muito. E formação de palavra, ou seja, tudo. Só que não tão detalhadamente classe de palavras, todas elas. Beleza? Por exemplo, interjeição. Praticamente não cai em concurso. Alguma dúvida?
Tem dúvida? Se tiver dúvida, manda para a gente no call center que a gente vai trabalhar, vai te ajudar e a gente vai ter uma aula posterior só de correção de exercício, então pode ficar tranquilo. O curso aqui é completo. Beleza, galera? Então presta atenção. Outra coisa que é importante, mas muito importante, tipo, aqui, essa área de cá cai. Essa área de cá despenca. Beleza? Então, se for questão de gramática, a área de sintaxe incrivelmente cai muito. Wilson, sintaxe ou sintaxe? Tem uma certa querela na forma de falar. Tem, tipo assim, gramáticos que defendem sintaxe e outros gramáticos que defendem a forma que você achar interessante, tanto sintaxe quanto sintaxe. Beleza? Então, o que cai de sintaxe? Período simples voltou a cair muito em concurso. Período simples, o que a gente vai estudar? Sujeito, verbo, complemento. Se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo, se o verbo é transitivo direto, indireto, os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, complemento nominal, adjunto adnominal. São umas coisinhas que você fala assim, nossa, vou ter que saber muito. Presta atenção. Óbvio que se você quer passar numa prova, você tem que decorar, claro. Porém, a prova não é um espaço em branco que você vai lá e fala assim, não, deixa eu mostrar meu conhecimento, pá, vou escrever todo o meu conhecimento. A prova é uma folha com múltipla escolha. Ou, se dependendo do concurso, fosse a banca, por exemplo, as informações estão lá. Se as informações estão lá, você não tem que só decorar, você vai lembrar. Então, tipo, muita coisa que às vezes você fica preocupado, fala, será que eu vou lembrar? Será que eu não vou lembrar? Tá lá na prova. Então, aí, quando você pegar esses nomes, você vai lembrar de eu falando, você vai lembrar de você fazendo exercício. Então, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Pode ficar tranquilo que a coisa vai funcionar, beleza? Porque grande parte da prova também tem a questão emocional. Confie em você. Tranquilo? Então, dentro disso, a gente tem também o tal do período composto, que é aquela período composto, coração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Você fala, nossa! Tem uma lógica. A gramática é lógica. Ela é a lógica da língua. Então pode ficar tranquilo que aprendendo período simples, a gente foca em período composto. E aqui a gente vai fazer um joguinho junto com uma classe muito importante dessas palavras, que é a conjunção. Dá para fazer uma organização temática com período composto? Tranquilo, porque grande parte delas é mais interpretação do que necessariamente você decorar. Óbvio que muita coisinha você vai ter que decorar. Mas, por exemplo, os adverbiais são 9 tipos. Cai muito como interpretação. Aí vai ter um exercício ou outro que você vai perceber, você vai analisar, você vai observar que não é necessariamente tão complexo, tão difícil assim. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda pra gente. Mas eu tenho. Ah, Wilson, eu tenho uma dúvida. Qual dúvida que eu tenho? Se período simples e período composto cai, como que eu vou estudar? Você vai estudar a partir da teoria que a gente está passando e a partir de uma prática de exercício. E eu preciso muito do período simples para trabalhar todos esses outros. E eu preciso muito do período composto para trabalhar a tal da colocação pronominal. Uma coisa que cai também é regência, sintaxe de regência. Regência nominal e verbal, e dentro da regência tem uma coisinha específica chamada crase. Mas pode ficar tranquilo, nossa, de boa demais, você vai brilhar. Tem certeza, que você vai brilhar, eu tenho certeza. Então, observa, regência, você tem regência nominal, regência verbal,
Lembra do verbo assistir? É o uso do verbo assistir. Assistir de dar assistência, assistir de ver. Então, presta atenção nisso, que isso aqui cai muito em processos seletivos e concursos. Mas cai muito, despenca. Concordância verbal e concordância nominal. Outra coisa que, é essencial em concurso público. Isso aqui você tem que saber. Quer fazer prova, não vá para a prova sem saber isso aqui. É obrigado a saber. Wilson, mas como assim concordância? O que eu tenho que trabalhar com concordância? Concordância nominal é se o adjetivo, o artigo concorda direito com o substantivo. E se for dois substantivos, como que concorda? Uso de é proibido, uso de alerta, uso de algumas palavras na língua. E a outra concordância verbal é se eu tenho dois sujeitos antes de verbo, sujeitos depois de verbo. São coisas mais ou menos tranquilas, porque a gente tem de ouvido, mas tem umas pegadinhas aí que eu vou apontar todas para você. Beleza? Então, despenca. Sintaxe despenca em concurso. Tranquilo? Só que eu tenho que fazer todo um panorama para chegar aqui. Então, eu tenho que ter uma noção de período simples, uma noção de período composto, para fazer essas classificações. Em regência também eu tenho que ter uma noção de período composto, eu vou te explicar por quê quando eu for falar da parte específica. Tranquilo, galera? Beleza, é nóis. Pontuação. Talvez da parte de sintaxe, a coisa que mais cai em concurso é a tal da pontuação. E um nome específico dentro da pontuação, vírgula. Ah, meu Deus, vírgula. Vírgula cai demais. Cai muito em provas. Então eu acho que você tem que prestar atenção no que cai. A gente vai estudar, óbvio que a gente vai fazer um panorama completo, mas a gente tem que estudar bastante aquilo que mais cai. Tranquilo? E colocação pronominal. Colocação pronominal é interessante porque eu não sei por que o pessoal gosta, mas cai bastante. Mas você sabe aqueles nomes bonitinhos? Próclise, ênclise, mesóclise, ou seja, pronome antes do verbo, pronome no meio do verbo, pronome depois do verbo. O pessoal gosta muito disso. Ah, Wilson, mas me fala, como que cai tanta coisa assim que você está falando? Depende da prova, depende da banca, depende de vários fatores. Mas uma coisa que eles colocam é se a frase está construída de acordo com a norma culta. Aí eu posso ter problema de regência, eu posso ter problema de concordante, de pontuação, de colocação pronominal, de período, de acentuação. Então, às vezes, eles englobam tudo. Outras bancas dão preferência, por exemplo, quando vai cobrar sintaxe. Assinale a alternativa em que a classificação de tal período encontra correlação no período abaixo. Pode ficar tranquilo que quando a gente for fazer a parte específica, você vai ter os exemplos de como é cobrado, aí vai ficar bem tranquilo para você fazer essa prova. Tranquilo? Outra coisa que é importante, que na maioria dos processos seletivos é aproximadamente 50% da prova. É a tal da interpretação de texto. Nossa, texto o pessoal adora. E texto é cobrado de formas diferenciadas. Wilson, como assim de formas diferenciadas? Você tem textos grandes, textos pequenos, outros tipos de texto. Você tem poesia, você tem charge, você tem imagem. Tudo isso tem a ver com interpretação de texto. Beleza? Então, cada coisa tem a sua especificidade. Mas a gente tem uma geral de interpretação, que a gente vai trabalhar na próxima aula, algumas dicas de interpretação. Você tem o geral e você tem uma parte mais específica, que é interpretação e compreensão, é a parte mais geral. Óbvio que tem umas divisõezinhas aí, a gente vai pegar elas, vai ser muito tranquilo. Mas uma coisa que o pessoal está cobrando bastante é a tal da figura de linguagem. Will, o que é essa tal de figura de linguagem?
Ah, tem uns nomes bonitinhos. Vamos lá. Lembra? Metonímia, metáfora, elipse, zeugma. Hein? Lembra desses nomes? Wilson, mas é muita coisa. Não, não é. Você vai ver que daqui a um tempo vai estar craque nessas matérias. Outra coisa que é cobrada é a função de linguagem ligada à teoria da comunicação. Função fática, metalinguística, isso cai bastante. Beleza? Porque interpretação é 50% da prova. E outras coisas de relações semânticas. Homonímia, antonímia, polissemia. Então, essa paráfrase, paródia, essas questões caem muito. Então, a gente tem que focar primeiro naquilo que cai. Organizando aquelas coisas que caem, você vai se estruturando para fazer uma boa prova. Beleza, galera? Então, a parte 1 da aula, essa aula, ela foi para te mostrar como é que língua portuguesa cai em concurso. Você tem que ter uma noção de tudo isso aqui. Algumas coisas com mais ênfase, né? Outras com uma menor ênfase. Mas isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, desculpa, essa parte aqui de regência, concordância, pontuação, colocação pronominal, em concurso público, corresponde à grande maioria dos exercícios gramaticais. Mas eu preciso de um panorama para ter uma noção disso. E de interpretação de texto, a gente vai fazer uma parte totalmente específica dentro delas. Beleza, galera? Então, gostaria de agradecer a sua atenção, gostaria que você focasse, fizesse as suas anotações, qualquer dúvida mandar para o nosso call center e a gente está aí para tentar resolver os seus problemas. Beleza? Muito obrigado, galera. Muito bem, tivemos a oportunidade de ver uma amostra e olha só que interessante. O valor do curso são 5 parcelas de R$ 198,60. A carga horária do curso é de 120 horas. Se você pegar, multiplicar 5 por R$ 198,60, no total vai dar R$ 993. Se você divide por 120 horas, cada hora sairá apenas a R$ 8,27. Sobre o curso. Se preparar para o primeiro concurso é um grande desafio, muitas vezes além da cultura da sociedade. Decidir o que concursar, que profissão escolher e o que estudar é uma das principais questões. O curso, meu primeiro concurso, traz a oportunidade de você estudar as matérias mais comuns nos concursos presentes nacionalmente. Não perca essa oportunidade. Faça o concurso, meu primeiro concurso. Um momento. Faça o concurso, meu primeiro concurso, e prepare-se para as oportunidades. Detalhes do curso. Então, língua portuguesa para concurso com o professor Wilson. Matemática, professor Matheus. Raciocínio lógico. Direito constitucional, professor Adelino. Direito administrativo, professor Gilberto. Direito penal, professor Warley. E direitos humanos, professor Adelino. E uma coisa importante, vou apresentar para vocês uma ferramenta, na realidade um site, para vocês saberem, terem mais informações sobre concursos públicos, que é o pciconcursos.com.br. E neste momento, quais são os concursos que nós temos abertos?
Departamento Penitenciário Nacional. As inscrições vão até dia 5 de junho. Nós temos o concurso também da EXPESEX, que é a escola preparatória de cadetes do Exército, com 440 vagas. As inscrições vão até dia 3. Escola Naval. As inscrições vão até dia 7 de junho, que prepara os oficiais para a Marinha. Temos também na área da educação, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, até dia 4 de junho. Temos aqui, Prefeitura de Sorocaba, bem interessante. São 103 vagas, até dia 12 de junho. Vamos analisar o que cai, no caso, para o Departamento Penitenciário Nacional. Então, nós temos aqui, Agente Federal de Execução Penal, 294 vagas. Os profissionais que forem admitirão remuneração total acrescida de gratificações entre os valores 5.865 a 6.030. A Sebrasp é a organizadora do concurso. As taxas de inscrições variam de 120 a 130. As etapas, como método de selecionar os concorrentes, será aplicado prova objetiva na provável data do dia 6 de setembro de 2020, de caráter eliminatório e classificatório, composto por questões de conhecimentos básicos, específicos e complementares, além de que haverá ainda um texto dissertativo de até 30 linhas, posteriormente teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. É necessário enfatizar que todas as fases da primeira etapa, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas, serão realizadas nas 26 capitais das unidades de federação, no Distrito Federal e nas cidades de Catanduvas, Paraná e Mossoró, Rio Grande do Norte. No caso do cargo de agente de execução penal, vamos analisar aqui o edital. Então, aqui é o edital, edital número 1, 4 de maio de 2020. O concurso será realizado pela Sebrasp, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos. A primeira etapa compreenderá as seguintes fases: provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Sebrasp, prova discursiva, também responsabilidade do Sebrasp, exame de aptidão física de caráter eliminatório, de responsabilidade do Sebrasp, avaliação de saúde, caráter eliminatório, de responsabilidade do Sebrasp, com apoio do DEPEN, avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Sebrasp, investigação social, de caráter eliminatório e de responsabilidade do DEPEN, com apoio do Sebrasp. A segunda etapa do concurso consistirá no curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório de responsabilidade do DEPEN, com apoio do Sebrasp, a ser realizado em local previamente indicado no edital de convocação. Vamos analisar aqui. Esses aqui são os cargos de nível superior. Para quem tem formação na área de especialista federal assistência à execução penal. Vamos para o cargo de nível médio. Cargo de nível médio. Agente Federal de Execução Penal. Certificado devidamente registrado de conclusão de nível médio, fornecido pela instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. Carteira Nacional de Habilitação, ou permissão para conduzir veículos automotores de no mínimo categoria B, válida e sem impedimentos, e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e horário para dirigir.
Tem a descrição sumária das atividades. E aqui o salário, R$ 6.030,23. 4.170 referente ao vencimento básico, acrescida de 1.401, referente à gratificação de desempenho de atividade de agente federal de execução penal, de que trata a Lei nº 11.907/2009, e R$ 458 referentes ao auxílio alimentação. O número de vagas, 220. E vamos analisar o conteúdo, da prova. Observação. A Sebrasp, o estilo de prova dela é certo, errado e sem resposta. Se você erra, anula uma correta. Então é um tipo de prova que não é bom chutar. É necessário ler, todo o edital, mas para efeito de divulgação, aqui a estrutura da prova, que é o Agente Federal de Execução Penal, primeira etapa, prova objetiva, conhecimentos básicos, 30 itens, conhecimentos específicos, 50 itens, conhecimentos complementares, 40 itens. Então, se você somar aqui 40 mais 50, 90, 90 mais 30, 120 itens. E prova discursiva, texto dissertativo de até 30 linhas, caráter eliminatório classificatório. Aí, se você for aprovado nessa etapa, aí tem as demais, que é exame de aptidão física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social, e a segunda etapa, que é o curso de formação. Duração da prova, 4 horas e meia. Tem aqui os critérios, de pontuação. A prova discursiva valerá 20 pontos. Número de redações que serão corrigidas, e a classificação. Depois é interessante ler essa parte de avaliação psicológica, investigação social, etapa do concurso, curso de formação profissional. A disciplina portuguesa é muito importante. Todos os concursos. Vamos lá. Conhecimentos básicos para o cargo de especialista em assistente social. Aqui para os cargos de ensino superior. E aqui, começa para o cargo de agente federal de execução penal. Bloco 1, língua portuguesa. Olha quanta coisa, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, reconhecimento de tipos de gêneros textuais e domínio da ortografia oficial, domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual, emprego de tempos, de modos verbais, domínio da estrutura morfossintática do período, emprego das classes de palavras, relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, relações de subordinação entre orações e entre termos da oração, emprego dos sinais de pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, emprego do sinal indicativo de crase, colocação de pronomes átonos, reescrita de frases e parágrafos de texto, significação das palavras, substituição de palavras ou de trechos de texto, reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto, reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade,
correspondência oficial conforme o Manual de Redação da Presidência da República e padrão de ofício. Depois tem ética no serviço público, raciocínio lógico, informática, atualidade somente para a prova discursiva, conhecimentos específicos, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito penal, noções de direito processual penal, noções de direitos humanos e participação social, legislação especial, conhecimentos complementares para o cargo de agente federal de execução penal, bloco 3, execução penal, departamento penitenciário nacional, e assim encerra-se o edital. Então venha se preparar com a gente na Unifateia Concursos e conseguir aí a tão sonhada emprego público, com estabilidade, boa remuneração e plano de carreira. Então, espero por vocês aqui no EAD Unifateia, onde você vai ter a oportunidade de se preparar para o seu primeiro concurso. E lembrando que essas disciplinas vão te dar base para a realização de outras provas. Até mais. Um grande abraço.